Fala, rapaziada, a Bahia venceu mais uma na Série A, segunda vitória consecutiva, venceu do Goiás por 6-4, agora 1-0 contra o Internacional. Dois confrontos diretos, interrogação. Contra o Goiás, é claro e evidente que era um confronto direto. O Goiás vai brigar até o final para não cair, o Goiás tem um time limitadíssimo e o Goiás está a um ponto do Bahia. Novamente, a distância do 12º, que é o Internacional, para o 18º, é de 2 pontos, tá? Surreal. E a distância do 13º, que é o Bahia, para o 18º é de 1 ponto. Então, assim, a vitória do Bahia ontem foi importante, porque o Vasco venceu, o Goiás venceu e o Santos ainda nem jogou. Detalhe que o Corinthians e o Cruzeiro também ainda nem jogou. A rodada começou boa para o Bahia? De certo modo sim, porque o Bahia fez o seu dever de casa, venceu contra o Internacional num confronto direto, entre aspas, pelas circunstâncias da tabela. Mas a gente sabe que o Inter tem muito mais qualidade de elenco, muito mais qualidade coletiva em comparação aos seus concorrentes do G12 para baixo. Isso é evidente, gente. O Inter ontem perdeu para o Bahia teve seus méritos, poderia até golear no segundo tempo, poderia meter uns 3-0, 4-0, mas o Inter também criou boas oportunidades, vamos colocar ali um 4-2 no agregado geral, o Bahia mereceu vencer o jogo. Eu não quero tirar os méritos do Bahia, mas a gente tem que deixar claro aqui que o Inter foi sem Arangues, René, Valência e Rocher. 4 titulares absolutos. Gente, isso aqui é meio time. Se o Inter ontem fosse com o time titular, seria um outro jogo, seria uma outra história. O Bahia poderia vencer? Poderia, mas teria menos oportunidades. O Inter, se repetisse o primeiro tempo de ontem coletivo, com as peças que tinha, que poderia ter à disposição, mas que não tinha, Valência, René, Rocher e Arangues, o Inter provavelmente abriria o placar no primeiro tempo. Por quê? O Inter tem uma chance clara aos 15 minutos com o Luiz Adriano. Ele recebe uma bola dentro da grande área e chuta a bola para fora da Fonte Nova. E o gol de Biel é um gol construído do Bahia. Se fosse Valência ali, naquele primeiro lance, naquela chance clara, poderia ser 1-0 Internacional. E o gol que o Bahia faz, um gol de Biel, que Biel mostrou muita qualidade no lance, um passe que ele recebe muito bem enfiado por Rezende, ele recebe a bola nas costas do volante e ele poderia dominar voltando a bola, voltando para o campo de defesa ou girando a bola para a ponta esquerda. Não, ele pega a bola, ele já parte para dentro da marcação, para o centro da grande área ali, próximo da meia-lua, melhor dizendo, corta um, corta dois, finaliza rasteiro, no cantinho, média força, não foi tão no canto assim. Se fosse Rocher, talvez faria a defesa, ou não. Não foi uma bola fácil. É exagero falar que foi um frangaço do Kehler. Não, não foi. Mas se é um goleiro melhor, mais qualificado, um bom goleiro. Pronto, se é Marcos Felipe naquele chute ali, talvez Marcos Felipe pegasse aquela bola. Porque um ótimo goleiro, e Marcos Felipe é um ótimo goleiro, poderia fazer aquela defesa. Mas enfim, gol 1-0 Bahia. Mas quem jogou mais no primeiro tempo foi o Internacional. Teve um pouquinho mais de controle territorial, teve mais posse de bola. O Bahia estava muito acuado no seu campo de defesa, não conseguindo sair muito bem nos contra-ataques. Saiu, mas muito espaçadamente, né? Não eram jogadas a todo momento que o Bahia estava construindo nos contra-ataques. Não, era uma ou outra jogada ali que o Bahia conseguia sair na transição. Mas mesmo o Inter melhor no primeiro tempo, não foi um Inter que criou grandes chances a todo momento. Não, o Inter criou ali uma coisa ou outra também, mas o Bahia se comportou bem defensivamente de um modo geral, não permitiu grandes chances claras assim para o Inter, mas de um modo geral prevaleceu a eficiência. 1-0 Bahia terminou o primeiro tempo. Vira o segundo tempo e aí vira um jogo mais maluco, que o Bahia teve 3 gols anulados de forma correta, com 3 impedimentos, corretíssima arbitragem, e o Bahia perde pelo menos uns 5 gols. Assim, claros, tá? São 5 gols claros que o Bahia perde. E o Bahia fez um bom segundo tempo e poderia até golear o Inter. Mas o Inter, mesmo com suas limitações ontem, meteu 2 bolas na trave. Uma com o Maurício e teve uma outra também numa cabeçada já na metade para a reta final do segundo tempo. Então, foi um jogo que tudo poderia acontecer. O Bahia poderia golear e também poderia sofrer um empate no segundo tempo, que não seria nenhuma loucura se isso acontecesse. Mas o grande ponto do Bahia o Bahia tá recuperando Everaldo. Everaldo tá jogando muito bem. Everaldo ontem fez um bom jogo. Foi um jogo espetacular? Não, mas ele fez um bom jogo, cara. E era isso que eu esperava de Everaldo. Vou repetir mais uma vez o que eu disse lá no dia, sei lá, 10 de fevereiro, 10 de março. Então, qual foram as melhores contratações do Bahia nessa primeira leva? Eu falei Everaldo, Biel e Marcos Felipe.
Essas foram as 3 melhores contratações do Bahia. Everaldo deu muito errado, né, de modo geral, assim, conseguiu fazer uns gols ali, mas abaixo da minha expectativa, bem abaixo. E nos últimos 2 jogos, ele vem bem. Fez 3 gols contra o Goiás e se movimentou muito bem, dando passe de trivela. 3 gols e uma assistência espetacular para Rafael Ratão. E ontem, ele deu uma bola espetacular para Biel mais uma vez, dando a cortada no defensor do Inter e fazendo um cruzamento, ou melhor, ele não é nem um cruzamento, é um passe mesmo, com amor para Biel. Biel, cara a cara, perdeu um dos gols do Bahia, perdeu uns 500 gols ontem. Então, assim, Everaldo tá se recuperando. Cauli dispensa apresentações, eu já canso de falar e elogiar Cauli aqui há um bom tempo. Biel, bom. Biel muito bem. Sempre que Biel entrava no banco de reservas no segundo tempo ali, ele sempre entrava muito bem e a gente sempre falava, pô, por que Biel não tem mais oportunidades no time titular? O time é Biel, Cauli, de centroavante Everaldo e na ponta direita Ademir, ou então até o Ratão de centroavante, porque na época Everaldo estava mal. Então, Biel já era a solução há um bom tempo, teve o período dele de lesão, tá voltando aí da lesão e tá jogando muito bem. Ontem, mais uma vez, fez gol no jogo passado contra o Goiás, que ele entrou no segundo tempo e faz um golaço. Então, Biel tá se mostrando ser um jogador muito importante aí pro Bahia nessa busca pela permanência, né? Boa partida de Rezende fez um bom jogo também de modo geral. E é aquilo, cara, o jogo se resume a um primeiro tempo que o Inter foi melhor, mas não criou muito, e mesmo o Inter sendo melhor, quem fez o gol foi o Bahia no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Bahia foi melhor e criou muito mais do que o Inter. O SofaScore, por exemplo, contabilizou aqui, ao todo, 6 grandes chances que o Bahia criou, contra 2 grandes chances que o Inter criou. Então ficou ali no 6-2, 4-0 seria um agregado, né, em termos de chances criadas. E é bem por aí mesmo, tá, gente? Até Juba entrou bem, de modo geral, no segundo tempo, mas ele entrou faltando 5 minutos, então não dá nem para fazer uma grande análise do que foi Juba no jogo de ontem, tá? Aguardar. O fato é, o Bahia agora chegou a 30 pontos na tabela de classificação, 31 pontos, né? Deixa eu só confirmar aqui com vocês a questão da projeção. O Bahia chegou a 31 pontos conquistados, tá a 1 ponto no Internacional, o Inter não vai cair. Gente, qualquer cara que projeta o Inter caindo é loucura total. O Inter tem bola para ficar, e o Inter vai brigar talvez até pelo esse G9 aqui, G8 na verdade, que não vai ter G9 essa temporada não, vai ter G8 no máximo. Talvez o Inter ainda brigue por esse G8 aí, tá? Na minha opinião. Sei que a torcida do Inter está muito pessimista nesse momento, tenho certeza disso. Baldassi já está fazendo o desespero lá dele no canal. Abraço para Baldassi, gosto muito dele. Mas, cara, não vai cair, gente. É só analisar os concorrentes, não vai. E aí, para finalizar a análise do Bahia de modo geral, o Bahia ele vem de uma vitória contra o Goiás, agora a vitória contra o Inter, que estava desfalcado, meio time não poderia nem ser relacionado, praticamente meio time, né? E agora o Bahia vai pegar um Fortaleza desmobilizado, que vai estar com a cabeça na final da Sul-Americana e talvez Vojvoda poupe alguns jogadores. 2, 3, 4, não sei exatamente. É difícil ter a leitura do que Vojvoda vai fazer. Não é fácil. E aí o Bahia é favorito contra o Fortaleza, por esses fatores. O Vojvoda no último jogo agora contra o Vasco já poupou alguns jogadores. Então, já existe uma possibilidade do Bahia chegar mais uma vez como favorito e poder somar 3 pontos. E o próximo jogo contra o Bahia é contra o Fluminense. Botafogo não, é contra o Fluminense, né? Deixa eu só confirmar aqui. Pega o Cruzeiro no confronto direto no Mineirão, mas depois disso, o Bahia pega o Palmeiras, mas tem o jogo do Fluminense, ó. O Bahia tem o jogo do Fluminense aqui na Fonte Nova, e o Fluminense, 3 dias antes, 3 dias depois, vai estar enfrentando o Boca Juniors na final da Libertadores. Então, o Bahia tem um caminho ali para pegar adversários desfalcados e tende a fazer seus pontos suficientes para permanecer. A rodada não traz nenhum alívio, não traz, agora o Bahia está pensando na Sul-Americana. Não. Acho que o momento da torcida do Bahia não é pensar nisso, porque é bem óbvio analisar para a tabela e falar, meu irmão, se o Cruzeiro hoje empatar com o Flamengo, o Corinthians empatar com o Fluminense e o Santos ganhar do Bragantino, que não é nenhuma combinação maluca, o Bahia volta para a 16ª colocação, meus amigos. E o Vasco volta para a zona do rebaixamento. Então, assim, o Bahia venceu, fez seu papel e hoje vai ter que secar os adversários. Porque não tem nada tranquilo, não tem nada acabado, o Bahia não vai cair mais, não tem nada disso. Para mim, o Bahia não cai, tá? Mas o fato é o seguinte, todo mundo ganhou também. O próprio Cuiabá, que a gente sempre fica assim, né? Olhando para o Cuiabá na tabela e fala, será que esse time vai brigar para não cair?
Será? Aí tem um jogo desse contra o Coritiba, você fala, ó, esse é um jogo aí que se o Cuiabá perde, pode entrar em crise. Aí vai lá e mete 3-0. Aí o Cuiabá no próximo jogo aí perde, né? Perde de uns 2-0 tomando vareio de bola. Aí daqui umas 2 rodadas, o Cuiabá vai estar uns 3 pontos da zona, em 13º, 12º, 11º, sei lá. Aí pega, sei lá, um Cruzeiro fora de casa ou um Corinthians fora de casa. Aí o Cuiabá vai lá, ganha o jogo. Cuiabá não cai, gente. Cuiabá não cai. Para mim, os times que hoje brigam para não cair de fato, assim, firme e forte, que eu acho que vai brigar até o final. Bahia, Vasco, Santos, Goiás, Corinthians, Cruzeiro. Eu acho que são esses aí mesmo, tá? Talvez eu tiraria um pouquinho o Corinthians aí, talvez assim, só porque tem mais qualidade do que o Cruzeiro e tal. Mas, cara, hoje, dia 19 de outubro, o Cruzeiro e o Corinthians jogam futebol de times que vão cair. Ah, eles vão cair, eu não tô falando isso. Tô falando que eles jogam um futebol ridículo. O Cruzeiro, eu avisei para vocês que vai brigar para não cair, mas ainda vai, pela gordurinha que criou, tá, acho que talvez não caia. Mas, cara, o Cruzeiro joga um futebol ridículo. Vamos ver a resposta hoje contra o Flamengo no Mineirão, né? Vamos ver como é que vai ser a resposta do Cruzeiro. Projeção de pontos. E rapidez, análise de desempenho rápido aqui, tá? 20º Coritiba, 19º, 20º América Mineiro, 19º Coritiba. Aí em 18º, pelo futebol praticado, eu colocaria o Cruzeiro. Em 17º, eu colocaria o Corinthians. 16º Goiás. E isso aqui não é isso, preto no branco. Não, porque tá muito próximo, tá? O Goiás até mostra mais reação do que o próprio Cruzeiro e Corinthians. Mas, enfim. Vamos ver o que o Corinthians e o Cruzeiro vai fazer hoje, né? Mas, em 16º, eu colocaria o Goiás. 15º, o Bahia. Aí depois vem 14º, o Santos. 13º, o Vasco. Ou vice-versa, vai. Tá mais ou menos assim a configuração de desempenho. O Bahia joga a bola para não cair. O Vasco joga a bola para não cair. O Santos joga a bola para não cair. E o Goiás tem muita limitação técnica. O Corinthians e o Cruzeiro tem mais qualidade até, mas tá jogando muito mal. É aguardar o que, é que vai acontecer. Projeção de pontos. O Santos tem 38% de aproveitamento. Se a gente analisar aqui, o Vasco tem 37%. O Vasco hoje é o time que está na zona do rebaixamento pela projeção, do percentual, na verdade, porque o Santos ainda não jogou na rodada, né? 37% de 114 dá 42 pontos para ficar na Série A. 42. 38% dá 43 pontos. Então, hoje a régua está de 42 a 43 pontos para ficar na Série A. Todos que brigam para não cair ganharam. E isso foi ruim, né? Para os times que brigam para não cair. O ideal é você ganhar e torcer para os adversários perder ou empatar, tropeçar na rodada, né? Bom, gente, isso é uma tendência da Série A. Os times que estão ali próximos da zona do rebaixamento e que estão ali em 17º, 8º, tendem a somar mais pontos no segundo turno pelo desespero, né? Tem que ganhar de todo jeito e tal, vai se abrir mais, vai se atirar mais, vai ter que inovar mais e vai ter que vencer os jogos e briga até mais pelo prato de comida do que o time que está em 10º colocado, por exemplo. Estou aqui só na suposição, tá? Bom, gente, é isso. O Bahia vem de 2 vitórias consecutivas. Você pensa, agora tá tranquilo. Todo mundo ganhou também. Tá 1 ponto do Z4. Ainda tá tudo em aberto, tá? É loucura, é caos na Série A. E vamos aguardar os jogos de hoje, que vai ser bem interessante para a gente trazer conclusões ao término da rodada. Valeu, gente. Abraço. Conclusões entre aspas, né? Porque de nada eu sei, já diria Aristóteles, né? Acho que é Aristóteles. Tamo junto. Abraço.